Salve, rapaziada! Hoje eu venho trazer aí um vídeo sobre como passar o teatro. A gente já teve umas duas pessoas aí que me perguntaram nos comentários sobre como que eu fiz para passar o teatro. E uma delas, inclusive, eu respondi até errado, na verdade, porque eu ainda não tinha completado. E eu entendi que ele queria saber como que fazia pelo menos o começo ali, que precisa de 2 times e tal. Essa resposta tá certa, mas o último nível, onde a gente precisa de um time só, eu não consegui passar com aqueles times que eu passei, então vai ficar aqui nesse vídeo a resposta aí, que eu vou utilizar a Psyche, né? E vou passar para vocês a build. Então, lembrando que o reset do teatro ele vem semana que vem, daqui 4 dias, isso, daqui 5 dias praticamente, né? E aí as recompensas aqui da Psyche vão ser substituídas pela Fina, que é a nova personagem. E junto com isso, vai ser substituído os buffs. A gente tem buffs e debuffs aqui. E aí, pra quem não sabe, pra quem veio do Warframe, geralmente em jogos gastos a gente tem esse endgame de torres, de andares, de fases, onde você tem que ir geralmente em 2 times. Aqui o último a gente nem vai com 2 times, a gente vai com um só. Mas aí sempre ele é trabalhado geralmente pro personagem que lançou. Então, como a gente teve aí a Psyche, que vem com esse conteúdo, e a Link, que foi o trailer que lançou antes de lançar o jogo, o pessoal vai dizer abismo, né? Porque eles trazem do Genshin essa nomenclatura. Mas aqui a gente tem é o teatro, né? Então o teatro aqui ele foi feito para você usar personagens Pyro e Anemo. E aí você ganha 400% de dano. E de outras unidades, né, de outros elementos, os inimigos tomam menos 50% de dano. Quer dizer que não dá pra usar outros? Não quer dizer. Mas vai ser bem mais fácil aqui com esses, porque é trabalhado pra eles. Então beleza. Tendo isso em mente, aqui a gente precisa de 2 times, aqui a gente precisa de 1. Nos que a gente precisa de 2, é bem fácil essa parte do conteúdo, os inimigos são nível mais baixo, então eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu fiz. Eu coloquei a Daphne de um lado, a Truffle do outro. E aí você pode colocar a Marge junto com uma das duas, ou colocar personagens aí que você tem upado, que vai dar dano, né? Mas o foco aqui é o último time que a gente precisa, que é pra fazer o último nível lá dos conteúdos, né? Onde você só precisa de um time, e aí você vai pegar as últimas recompensas ali da Psyche. Então vamos lá. Eu utilizei a Psyche, eu tentei utilizar a Lin e a Lady, não consegui muito bem. A Lady e a Lin, elas fazem até o nível 4, né, até a 4ª parte da fase, bem tranquilo, porque é matando mobs, mas aí chega no boss, eu senti que as duas têm um pouco de dificuldade. A Lady menos do que a Lin, mas chegou em certo ponto e eu não consegui mais passar. Eu sei que teve gente que zerou aí com a Lin, mas eu sei que a pessoa tinha a Intron 6, eu não vi ninguém que conseguiu zerar ela com a Intron, zerar o conteúdo, né, o teatro, com a Lin no nível 0. E aí eu vi que muita gente usou a Psyche, mas alguns já tinham a Intron 1, a Intron 2, e por mais que eu tenha aqui mais 35, né, pode ser que eu consiga chegar na 2, se você aí tiver uma Psyche Intron 1, Intron 2, vai ficar bem mais fácil pra você. Eu quis tentar passar com ela sem Intron mesmo, e aí eu vou mostrar a build pra vocês aqui. Começando aqui a gente tem Blaze Volition, a gente vai ter mais ataque e mais skill damage, e aí eu tô usando 3. Eu tô usando um Blaze Resolve aqui porque quanto menos vida você tem, mais dano você dá conforme o Resolve que você tem, né? Aqui você pode usar mais um Blaze Volition, porque a ideia, a gente quer na verdade que os nossos personagens, eu vou usar Truffle, Filbert e a Daphne, o ideal é que elas nos curem o máximo possível pra gente não ficar com a vida baixa e gastar sanidade na nossa skill. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. HP Loss per Second. Você vai gastar 5% da sua vida enquanto você tá ultado. E aí, a partir do momento que você chega 15%, então enquanto você tá acima de 15%, você gasta vida. Chegou em 15% de vida, você para de gastar vida. E aí você começa a gastar sanidade por segundo. Só que a gente vê aqui que é 30 de sanidade por segundo. É um pouco doído isso daqui. Então, voltando aqui, o ideal é que seja que a gente use mais um Volition aqui. Eu nem sei nem se eu tenho. Eu até tenho, mas eu já tinha colocado o desenhozinho aqui. Então eu deixei um Resolve mesmo. Se você tivesse, pode colocar 4 Volition. Se não tivesse, pode colocar mais Resolve. Vai de gosto aí. Duel. Durante as fases não vai ser tão fácil ativar isso daqui. E ele tá aqui mais para ajudar a gente quando é contra o boss, né? Porque é um boss só, um inimigo. Então você vai ter esse 24% de aumento de dano.
Whispering Zephyr. Quando um combatente anemo, né, um personagem anemo usa Combat Skill, ele ganha 84% de skill damage por 6 segundos. Mais os 30% de skill damage base que ele dá, muito bom. Wildfire vai dar range, damage e ataque. Range a gente não usa muito, mas ok. Vai dar skill damage e ataque, muito bom. E Resolve aqui a gente tá pegando pelo ataque e um pouco do Resolve também. Mas se você não tiver, ou se você não tiver espaço, você pode tentar trocar ele por mais um Volition ou um Resolve aqui. Mas eu gosto dele porque ele dá um pouquinho de vida também pra gente. E aí ajuda a durar mais a nossa ultimate. Então a build da Psyche fica assim. A build da ultimate dela, talvez tenha uns cortezinhos aí durante o vídeo que eu tô com a garganta meio ruim, às vezes eu paro pra tossir. Sobre a build da ultimate dela, a gente quer Critical Chance, Critical Damage, Multi-Shot e Attack Speed. Achei que essa foi a melhor combinação aqui, eu não gostei muito de colocar Spike Attack, senti que o dano ficou menor, então eu fui com esses 4 aqui. Beleza. A arma primária dela a gente vai usar para ganhar esse 5% de Resolve, e depois que um personagem anemo usar ult, ele ganha mais Resolve e mais Attack Speed. E cada instância de Skill Damage ou Weapon Damage Ranged, né, de armas de longe, aumenta a duração disso em 0.2 segundos. Ela dá muito dano de Skill Damage, né, muitas instâncias de dano, né, instância de dano, por exemplo, em vez de quando você dá 1000 de dano, você deu uma instância de dano. Se você der 10 danos de 100, são 10 instâncias de dano. Parece meio óbvio, né? Mas é bom explicar. Então, cada vez que você causa dano, aumenta em 0.2 segundos, a gente vai estar usando ela só por isso daqui. Eu nem sei que build que tá aqui. Tá a build pra mim poder dashar com ela, né? Acaba que lá dentro a gente não vai usar, mas aí de secundária a gente vai usar X-Cris Duo, né? Que vai dar 24% de skill damage. Você pode ir sem build, mas como eu falei, pra mim ficar batendo lá, eu uso essa build aqui. De Companions, a gente vai ter Daphne. Eu gostava muito de usar a Marge, e eu ainda uso, na verdade, apesar que eu preciso upar ela, né? Eu não tenho tanto tempo pra jogar, então eu tô upei poucos bonecos ainda. Mas a Marge, ela dá ataque, e aqui ela vai dar mais ataque. Ela não é ruim, mas eu gosto da Daphne pelo seguinte, no começo eu nem utilizava muito ela porque eu não tinha entendido isso, mas aqui, além da vida que ela vai dar pra gente, pra Psyche é muito importante isso, né? Na ultimate dela a gente tem um dano adicional, 16%, se seu pai ainda vai aumentar, né, que como eu falei, eu tô sem tempo, ainda não upei ela aqui pro 8 as skills dela. 16% de dano adicional quer dizer que quando você bater, se você for até com outros personagens que não sejam a Psyche, quando você dá dano, você vai ver que vai subir um daninho verde. E esse dano verde vem da ultimate da Daphne. Então é mais dano que a gente ganha aí, além aqui do 40% de Critical Chance Boost, né, que ela dá pra ela e pros aliados. Sobre os Demon Heads dela, eu ainda nem tô full aqui, tá me faltando livrinho, né, eu preciso farmar, preciso pescar pra me pegar mais. Mas a gente vai de Wings of Eternity, que vai dar sanidade máxima e skill duration. Sobre o uplift, lembrando que em um personagem a gente usa o uplift e em outro a gente usa, calma aí que eu ainda não gravei os nomes, né? Aqui ó, o Serenity. Então em um suporte você coloca o uplift, no outro Serenity. Eu coloquei nela aqui, mas se você quiser colocar o contrário, tanto faz. 3 Wings of Eternity, esse uplift, um Blaze Volition, porque 2 Blaze Volition na verdade, né? Eu sei que vai ter gente que vai estar indicando esse Wings Inspo aqui, ou outros aqui que dá sanidade, skill efficiency, mas como a gente vai matar os inimigos dentro de uma área, eu vou fazer uma run com vocês ali, eu vou mostrar que os inimigos eles têm que estar... A gente vai tentar controlar de onde eles vêm, então eles sempre vão morrer perto e é muito inimigo, a gente vai dropar bastante sanidade e acaba que eu não senti necessidade de ter isso aqui. E aí eu coloquei Blaze Volition porque ele vai dar skill damage e skill damage aumenta a cura dela, né? O HP que ela recupera por segundo aumenta com skill damage. De armas para ela a gente tá usando... Cadê? Aqui ó. Hostile Breaker, só pelos 18% de duração. Já na Truffle em Filbert, cadê? Aqui. Ela eu já coloquei as skills, essa skill no 8, porque aí ela vai dar 75% de damage boost e tá durando 13 segundos, porque a gente tá usando skill duration. Muito bom isso daqui, a gente vai ter ele
praticamente sempre ativo. 13 segundos, meio que a cada 13 segundos ela sempre vai estar usando a skill dela, então eu não senti momento nenhum que a gente ficou sem isso. Sobre os Demon Heads dela, lembrando que eu coloquei o Uplift na Daphne, então nela eu coloco o Serenity. Junto com isso, 3 Wings Eternity, porque vai dar mais sanidade, e Skill Duration. Aí nela eu já coloquei mais Skill Duration e tirei Range, porque Range não vai fazer falta nela. E aí eu coloquei mais um Skill Duration aqui. Eu gostei assim porque aí a duração fica muito grande e o buff dela a gente sempre quer, é o principal. Sem contar que ela vai curar a gente também. Então, se você tiver mais espaço aqui, você pode colocar HP, né? Porque... cadê a skill dela aqui? O Healing é baseado no HP dela e no Skill Damage também, né? Então você pode ir para esse lado de colocar tanto Skill Damage quanto HP. Como eu não tenho mais espaço na minha, eu deixei assim mesmo. Sobre a Psyche, eu já passei a build dela, mas vale ressaltar que se você conseguir aí, né, à medida que você for completando, se você quiser vir atrás de Introns dela, se você conseguir, excelente. Eu ainda não vim, eu até tenho mais 35 cartinhas dela ali, mas eu ainda não vim porque eu queria tentar passar no 0 mesmo. Então vamos fazer aqui uma run. Eu não falei do arco da Truffle em Filbert, né? Ainda bem que eu lembrei disso aqui agora, ó. Eu resolvi voltar aqui pra gente conseguir ler a passiva. O arco dela vai dar mais 15% de Skill Duration, que é o que a gente quer nela. E ele ainda tem esse outro buffzinho, que ele vai aumentar pros aliados ataque, defesa, Skill Damage ou Skill Duration. Isso aqui por 16 segundos. É aleatório, um desses, e acontece quando você crita com arco. Então a gente colocou aqui Critical Chance, Ataque Speed e Multi-Shot. Você pode buildar diferente, colocar mais Critical Chance com dano crítico, qualquer coisa. Eu achei que assim ficou legal para manter sempre buffando um desses. Outra coisa que quase que eu esqueço, se você comprou o passe, o melhor Dynamon pra gente vai ser o elétrico. Mesmo que você use personagens de outros elementos, a gente meio que vai ignorar a passiva, vai pensar nessa skill, que ela vai te dar 15% de sanidade quando você usa, e skill damage 10% e meio. Lembrando que o meu aqui eu ainda não upei ele, se você upar isso aqui vai aumentar, né? E ele tem um cooldown de 40 segundos. Deixa eu ver aqui se aqui mostra. Vai... Aqui, ó. Vai te dar 20 de sanidade e 14% de skill damage. Então, mesmo pra galera que não é main Electro, eu tô vendo que tá todo mundo pegando ele. Eu peguei porque eu pretendia jogar mais com a Sibyl, mas no último vídeo eu já mostrei que eu não gostei da personagem, achei ela muito fraca. Então eu acabo usando nos outros personagens também. Excelente. Se você não tiver ele, você pode vir aqui com esse Miraculous Mr. Goodnight, que ele vai te healar, isso ajuda a manter a sua ultimate sem gastar sanidade lá da Psyche. Você pode vir com esses que restaura sanidade para você e para aliados. Esse aqui vai te curar também. Você vai sempre procurar um que te cure ou, de preferência, um que restaure a sua sanidade. Então, com isso em mente, antes da gente começar uma run aqui, eu só queria lembrar que além da Psyche, eu passei a build dela porque foi o que deu certo pra mim, mas além dela eu já vi uma galera passando com a Lin em Tron 6 aí, então se você tiver, possivelmente se você fizer uma build legal dá pra passar também. E eu vi já a gente passando com a Lady Nipo, mas a Psyche e a Lin vão ser as duas melhores opções porque o buff lá, então como a gente pode ver aqui, o buff é voltado para Pyro e Anemo, por isso que a Lin e a Psyche vão ser as melhores opções aí que a gente tem. Mas pra mim, como eu não tenho a Lin em Tron 6, eu fui de Psyche. Então vamos fazer uma run aqui, eu vou tentar explicando enquanto eu faço ela. Lembrando que durante as 4 primeiras fases aqui, onde a gente tem que matar os inimigos, o interessante é você ir para partes do mapa onde você consegue concentrar de onde os inimigos estão vindo. Assim você bate em mais inimigos ao mesmo tempo. Outra dica aí, eu não sei se aqui vai aparecer, mas quando aparecer aqueles inimigos mais fortes, né, meio que uns mini-boss, eles têm um íconezinho diferente do lado do nível deles. É interessante focar neles, né, tentar encaixar ele no meio de outros mobs e focar neles
E quando você elimina eles, você ganha uma porcentagem maior aqui da barrinha aqui em cima. Você pode fazer o seguinte, ó, aqui vocês viram que a minha vida ficou red, né, ficou vermelho ali, eu comecei a gastar sanidade. Eu cancelei a ult porque a gente tem tempo de sobra, você pode economizar essa sanidade aí se você quiser. Aí quando você tiver vida de novo, você ulta, termina. A hora que terminar o round, você cancela a ult de novo, pra não ficar gastando nesse tempo, porque se você deixar ativada, ela fica ativa enquanto está passando de uma fase para outra. Lembrando aí, eu gosto de usar a skill do Dinemon aqui no começo do round, né, pra me ganhar um pouco de sanidade e skill damage. E a segunda vez, em vez de usar assim que volta os 40 segundos, eu uso geralmente quando eu tô ficando sem vida, né, porque aí ele me dá sanidade e ajuda a manter mais tempo a minha ultimate ativa. Vocês podem ver aqui, ó, que a minha vida ela vai descendo pro vermelho, eu começo a gastar sanidade. Em poucos segundos aí a Daphne com a Trophy Filbert me cura e eu paro de gastar sanidade na ultimate de novo. Enquanto eu tô falando com vocês aqui, eu acabei me perdendo, né? Eu poderia ter ficado lá dentro e concentrando melhor os bichos, eu estaria batendo mais mobs ao mesmo tempo, né? Mas acaba que aqui vai dar de boa pra gente passar. Aqui ó, um mob com um mini boss, né? Me confundi todo aqui. O mini boss não é um mini boss, para um inimigo de elite, né? Ele carrega mais a sua barrinha. Quando aparecer de novo, vou tentar focar nele aí pra gente ver. Despertador tocando. Pronto. Voltando aqui, teve um quartezinho que eu tive que atender o interfone ali. Aqui não tem segredo. Essa fase aqui que o mapa é muito aberto é mais ruim, né? De organizar os inimigos para eles virem de um lugar só, mas a gente vê aqui que também a gente não tem muita dificuldade. Sobre a sanidade, a gente vai ter mais problema com ela quando a gente estiver enfrentando o boss. Aqui nas fases normais a gente não tem problema com isso. Muito dificilmente, né? Meio que RNG. Ó, aqui vocês podem ver que tem um inimigo de elite. Quando ele morrer, olha a barrinha lá em cima. Tá vendo? Ela dá um pulinho, então eles enchem mais a barrinha lá em cima. E aí se você conseguir matar ele enquanto você mata outros inimigos, melhor ainda. Coloquei esse último round em 2x porque já não tinha mais tanta coisa para explicar. E aqui a gente deu azar, né? Eu não sabia qual era o boss da vez. Eu queria mostrar uma Psyche, mas como eu tenho que sair daqui a pouco, eu não vou regravar não. Eu vou deixar aqui com esse boss mesmo. Ele é bem chatinho também. A Psyche é mais chata que ele, mas aqui é focar em uma das pernas dele e usando o Dinemon aí quando tiver. E esse aqui talvez ele seja até um pouco mais chato do que a Psyche. Na verdade eu acho que a Psyche é mais chatinho que ele de enfrentar. Mas vocês podem ver que a gente vai ter problema de sanidade. Porque a nossa vida tá acabando, a gente nem começou a bater nele ainda, tá vendo? Então se a Trophy Filbert ou a Daphne demorar um pouco a usar skill, a gente vai começar a gastar sanidade. Pode ser que aconteça da gente ficar sem sanidade aqui pra bater nele. Isso acontece também na Psyche, né? Os dois que eu senti que mais acontece de acabar... acabou a sanidade. Aí aqui, geralmente eu uso o Dinemon ali para recuperar um pouco de skill. Fico dando uns tirinhos aqui, espero recuperar um pouco a vida. A gente ainda tem bastante tempo, então não vai ser problema. Recuperou um pouco da vida, eu luto. E lembra de usar skill só se você tiver vida. Se você não tiver vida, não use skill, porque senão você vai gastar a sanidade que você tem para ficar dentro da ultimate, né?
Ah, esse boss aqui ele é chato por causa disso. Meio que ele fica invulnerável, né? Pouco dano que ele toma. A maioria você tem que quebrar as partes dele aqui. Opa, não precisa de atenção. Pra dar dano primeiro. Então ele e a Psyche são os dois que eu mais senti dificuldade. Queria ter mostrado a Psyche, mas esse aqui também, né, não foi ruim, não. Os outros eu acho mais tranquilo. É a Sibyl, né? Sibyl, sei lá. E aquele bichão verde da quest da Ritmo lá, que eu acho que é o irmão dela, né? Eles dois eu achei mais tranquilo de fazer. Ó, quebrou ele vai tomar um pouco de dano, mas aí você já vai mirando na outra parte dele aqui. Ó, quando dá esse Weakness Exposed aqui, em vez de você ir lá e apertar F, o interessante é você bater nele mesmo com a sua ultimate, porque nesse período ele toma mais dano. Aqui não vai tomar mais dano porque ele, né, ficou cinza e invocou os bichos da vida dele, mas no geral é melhor bater do que ir lá e clicar F. Você pode bater e no último segundo sei lá e clicar F pra dar mais um daninho, mas se a vida dele estiver perto da metade não compensa, né? Porque ele vai ficar invulnerável de qualquer forma, então meio que você vai só perder tempo ali. Beleza, matamos os mobs aqui. Quanto mais mobs você mata, mais dano você dá nele depois. Essa é uma das passivas lá do teatro. E o interessante seria eu ter cancelado a minha ult aqui, ó, pra não ficar perdendo sanidade enquanto tá rolando essa animação. Mas tudo bem, não tem problema. Agora aqui a gente tem que rezar pelo seguinte: Truffle, Infilbert e Daphne não podem morrer aqui. Às vezes o bot fica meio parado aí, toma muito dano. Se morrer, você não precisa começar do zero lá da primeira fase. Você pode só clicar ESC, Start Over, né? E começa só essa batalha aqui. É bem mais rápido do que recomeçar tudo lá da primeira fase. Aqui é só você ficar desviando, acabou a animação. Eu usei a ult cedo, ó. Ele tinha que dar o pulinho primeiro pra ele começar a tomar dano. E eu quase morri, inclusive. Fechou. 5 estrelas aí. Com o tempo, ainda sobrou um tempinho lá. A gente matou ele com folga, né? E aqui iria pro 18. Eu não vou, porque pra gente o interessante é pegar as recompensas aqui. Então vocês podem ver que agora que eu consegui mais estrelas, liberou mais níveis, tá vendo? Eu não sei se isso aqui é infinito, se tem um limite, mas o importante pra gente é pegar a recompensa aqui do Psyche, que é até 60 estrelas, eu já passei fácil, e vocês viram que eu passei com bastante tranquilidade aqui o 17, então 18, 19, 20, acredito que não vai, né, não vai ter nenhuma diferença. Então é isso, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, ou podem entrar lá no Discord e me perguntar também, tanto no privado quanto no servidor lá. No mais é isso, valeu, até mais.